lê o título desse livro, você toma um susto. Eu tomei um susto, porque quando eu ouvi o meu professor, que é minha. Que é meu exemplo intelectual, que é meu guia intelectual, o Olavo de Carvalho, falar nesse livro, eu achei que ele tava ficando velho gagá. Quem conhece o professor Olavo de Carvalho sabe do que eu tô falando, né? Que ele gosta de brincar muito nas aulas de filosofia dele. E quando ele me falou sobre o autor do livro, eu falei, mas o professor agora começou a indicar autoajuda, porque esse livro, ele tem um... Como é que eu vou dizer? À primeira vista, ele vai parecer uma autoajuda. O livro que eu estou falando, o autor que eu estou descrevendo para vocês é Jordan Peterson, tá bom? 12 regras para uma vida, um antídoto para o caos. Esse livro é um dos melhores livros que já li sobre o assunto, certo? Jordan Peterson, ele é psicólogo, psiquiatra, professor em Harvard e professor na faculdade de Toronto, no Canadá. Ele é canadense, tá bom? Esse livro, ele virou um best-seller no Brasil. Já chegou a ser esgotado, já chegou a vender muito, já está, acho que na... Eu nem lembro mais em que tiragem já está esse livro aí, em que edição está. Porque é um livro que virou best-seller, como eu falei, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. Jordan Peterson, ou Peterson, que é que se lê assim em inglês, 12 regras para uma vida, um antídoto para o caos. Muito bem. Esse, como eu falei, você vai confundir esse livro com autoajuda. Eu pensei que fosse autoajuda. Mas quando eu comecei a ler, eu vi que não tinha autoajuda, mas sim, né, um guia. Mas sim, é um manual, é um guia para você viver nesse mundo caótico, de como você se posicionar diante da realidade que estamos, ou da realidade que notamos, porque cada pessoa ela tem um modo diferente de notar a realidade. Um com mais precisão, outro com menos precisão, certo? Quando você vai pro budismo zen, as pessoas perguntam o que é sabedoria. E no budismo zen, você vai ter a resposta que sabedoria é você ter uma clareza, ou você entender o que está acontecendo ao seu redor, ter a clareza, certo, do que está acontecendo na sua vida, e como você sendo a vida, e como da forma que você vai interferir, sendo você também a vida, na sua vida e na do próximo. Então, ficou um pouco confuso, mas para o budismo zen é isso. Sabedoria é a compreensão clara da realidade. Saber o que está acontecendo, né, quais são as condições e os fatores que fazem isso acontecer e como você vai interferir, ou no problema ou na solução. Isso é sabedoria. Então, tá aí uma dica fresca, algo que eu nunca ouvi falar, não muito menos a Lara que fiquei curiosa. Bem, esse livro aqui é muito bom. Eu vou ter que ler um pouco sobre o método desse livro, porque ele tem 12 regras, como vocês podem notar pelo título. E eu vou discorrer um pouco sobre cada regra, tá bom? Eu li esse livro 2 vezes, de tão bom que ele é. Eu li ele a primeira vez, fiquei um pouco, vamos dizer assim, não perdido, porque é um livro de simples leitura. Não é um livro difícil de você ler, que tem grandes pensamentos, não. O autor, ele usa muito exemplos da vida cotidiana dele, tá bom? Ele usa muito dos exemplos que ele teve, das experiências que ele teve durante a vida dele. Então a primeira regra, se nós formos folhear o livro, pegar aqui o índice, deixa eu ver se ele não fez o índice depois, não. A primeira regra, ela diz o seguinte: costas eretas e ombros para trás. Jordan Peterson, ele usou aqui um estudo científico em que os cientistas eles estudam a postura dos animais. E ele aqui usa como exemplo a lagosta, né? A lagosta, quando ela quer se posicionar para atrair a fêmea, para que ela procriar, para que eles procriem, a lagosta fêmea ela vai escolher sempre o macho que tem uma postura bonita, uma postura alfa, certo? Vamos usar esse termo aqui, que ele não usa no livro, mas eu estou usando. Ela escolhe um macho que tem mais uma postura de macho, certo? E ele usa isso para o ser humano, ele traz isso para a realidade. Que você, para parecer ser bem sucedido, você tem que ter uma certa postura perante a sociedade, certo? E essa postura, ela vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso. E nisso, nessa primeira regra aqui, que é costas eretas, ombros para trás, ele vai explicar como no meio animal isso
isso traz o sucesso do macho que usa essa técnica. É tanto que você vai ver outros animais que não têm essa mesma postura e por isso eles são destruídos mais facilmente. E por que ele usou uma lagosta, ou a lagosta, né? Que muita gente até tirou onda com Jordan Peterson, pessoas de QI baixo, pessoas que não entenderam a alegoria que ele quis fazer. É porque justamente as ligações nervosas da lagosta, elas são parecidas com as ligações humanas, as ligações nervosas do cérebro. Então ele usou esse exemplo, né, do fator sensorial justamente para descrever a postura que nós devemos ter perante a sociedade ou perante as outras pessoas, a forma que nós temos que nos portar e ter uma postura, certo? Então isso nos ajuda a que as pessoas notem que você é uma pessoa de sucesso ou não. Se você lembra, vamos fazer aqui um exercício mental, certo? Se você anda sempre com os ombros fechados, isso demonstra o quê? Né? Fragilidade. Mostra o quê? Demonstra que você está frágil, que você está depressivo, que você está para baixo. Mas já que se você coloca uma postura alfa, uma postura altiva, isso vai te ajudar, porque as pessoas vão ter até mais confiança, vão confiar no que você fala. Se você é um vendedor e tal, você tem que ter uma postura de confiança, porque você tem que passar confiança. Se você trabalha com o público, você tem que ter uma postura. Então o Jordan Peterson, sendo psiquiatra e psicólogo e filósofo, vou dizer que ele é filósofo porque o cara é muito bom. Recentemente ele passou por um probleminha familiar, a esposa dele teve câncer, a filha dele teve um problema e ele acabou se viciando numa medicação, para evitar a depressão, né? E ele, por iniciativa própria, ele se internou em uma clínica, né? Está ainda terminando o processo de desintoxicação. Boa noite, Érica Arruda. E ele tá conseguindo vencer. Eu acho que já até venceu, já tá voltando aos vídeos, às aulas. Ele ficou conhecido mundialmente por bater de frente com o politicamente correto. Ele defendendo vamos dizer assim, o argumento conservador, certo? Então, essa foi a primeira regra, né? Costas eretas, ombros para trás. Muito importante, minha gente. Isso não é autoajuda, tá bom? Isso aqui tem um livro muito famoso que todo mundo cita, algumas pessoas nem leram, mas citam, né? Que é O Corpo Fala, que trata dos gestos, da leitura psicológica das pessoas com relação à postura. Então, esse livro aqui ele traz um pouco sobre isso, tá bom? Aí tem outros livros também que tratam do assunto. A segunda regra que o Jordan Peterson ele vai trazer pra gente é: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade. Aqui ele trata sobre várias coisas, vários fatores. Ele trata sobre como você tem que tomar o remédio na hora certa, você tem que se cuidar como se você cuidasse de alguém sobre sua responsabilidade. Por exemplo, se você cuida de alguém que é totalmente limitado, uma pessoa que tem problemas físicos, uma pessoa que é deficiente, você tem que cuidar muito bem dela. Ela tem hora para comer, ela tem hora para dormir, ela tem hora para tomar o remédio. Então ele está falando isso. Cuide de você, de si próprio, como se você cuidasse de outra pessoa. Porque muitas vezes nós nos negligenciamos, nós nos esquecemos, nós deixamos de cuidar de nós mesmos. Né? Nós nos entregamos à obesidade, nós paramos de nos cuidar. Né? Muitas vezes uma depressão joga você no poço, onde você vem, perde a vontade de viver, perde a vontade de tomar banho, perde a vontade... Isso é só um exemplo. Por isso que nós devemos cuidar de nós mesmos, como se nós cuidássemos de alguém que estivesse sobre a nossa responsabilidade. Então é isso. Essa é a segunda regra, tá bom? É uma regra simples, né? Mas que ele discorre muito bem usando exemplos, vamos dizer assim, situações que ele passou por isso. A Tá Oliveira está dizendo que está começando a gostar de livros. Que bom, tá? Livros é muito importante, minha gente, porque os livros, na verdade, eles nos dão o lastro, né? O lastro. Eles nos dão, na verdade, uma perspectiva da realidade. Porque tudo que aconteceu no mundo, ele foi previsto antes na literatura. Tudo que tem na literatura já aconteceu ou está para acontecer. Porque tudo já está previsto na literatura, tá bom? Por isso que muita gente, quando lê principalmente a distopia, né, como Admirável Mundo Novo, o George Orwell, que é 1984, A Revolução dos Bichos, Fahrenheit,
a Laranja Mecânica e outros livros que são distopias, que falam de futuros possíveis, certo? Eles estão descrevendo o que já aconteceu hoje, só que esse livro foi escrito em... Por exemplo, 1984, do George Orwell, foi escrito em 1953. Em 1953, ele já falava sobre internet, ele já falava sobre Big Brother, que é, inclusive, o nome Big Brother Brasil, ou BBB, Big Brother, foi tirado do livro do Orwell, de 1984, onde o personagem, vamos dizer assim, ditatorial, ou o personagem carrasco do livro, ele é chamado de o Grande Irmão, que Big Brother em inglês quer dizer isso, Grande Irmão. Então, tudo que aconteceu na nossa realidade hoje, ela já aconteceu na literatura, ou já está descrita na literatura, tá bom? Então, por isso que é tão importante a gente gostar de livros, como a Tha Oliveira falou aí, que está começando a gostar de livros. A gente gosta de livros, minha gente. É que a gente não foi culturalizado a ler. Tiraram isso da gente há muito tempo atrás. Isso não foi um governo, isso é um processo de desconstrução que vem acontecendo em todos os lugares. Para vocês terem noção, os Estados Unidos, na década de 60, ele passou por esse mesmo processo de desconstrução. Aí veio dois caras, o Mortimer Adler e o Charles Van Doren, certo? Esses caras, o Mortimer Adler principalmente, ele foi vamos dizer assim, dos caras que resgataram a leitura nos Estados Unidos. O Charles Van Doren, idem, certo? O Mortimer Adler e o Charles Van Doren, que tem um excelente livro que ele ensina como você ler livros. Eu acho que eu já gravei um vídeo na época que eu não fazia live, sobre esse livro, como ler livros. Tá bom? Se eu não gravei, vou dar uma procurada e eu vou fazer um review do livro Como Ler Livro do Mortimer Adler e do Charles Van Doren. Tá bom? A Jéssica está dizendo que 1954 e 1984 é muito massa. É sim. 1984, Jéssica, ele tem vamos dizer assim, ele tem como pano de fundo uma ditadura do proletariado, tá bom? Ele se baseia nisso. Para quem já leu e não entendeu, como seria uma ditadura comunista posta em prática. Tudo que acontece no livro 1984, ela fala sobre isso. E também no livro A Revolução dos Bichos, tá bom? Que o autor, no caso o George Orwell, que esse não é o nome dele, tá bom? Ele tem outro nome. Esse é apenas um pseudônimo com que ele escreve. O George Orwell ali, ele era um comunista e depois de conhecer a doutrina comunista ele se decepcionou muito, né, com as ditaduras, claro que foram acontecendo, e ali ele escreve esse livro como uma crítica à ditadura, tá bom? A qualquer tipo de ditadura, de direita, de esquerda. Boa noite, Osmar Pereira, boa noite, Wesley Logan. Então é isso, vamos lá, vamos para a terceira regra, gente. Essa eu acho que é uma das mais importantes que o Peterson ele fala, que é: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Então é isso. Para quem chegou agora, livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, tá bom? Eu estou na terceira regra: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Minha gente, nessa regra aqui, a regra 3, ele usa um exemplo dele, ou uma situação vivida por ele durante a sua juventude, a sua adolescência, lá em Toronto, no Canadá, na cidadezinha onde ele vivia. Eu não me lembro se era Nashville, é um negócio assim o nome da cidade dele lá. E ele diz o seguinte, que ele tinha muitos amigos que induziam ele a fazer coisas erradas, que muitas vezes nós nos deixamos levar pelas amizades erradas, né? E muitas vezes essas amizades não visam nem o próprio bem, imagina o seu bem, né? E ele conta ali que ele fazia corrida de carros, ele tinha carro, caminhonete, e ele gostava muito de fazer isso. Quando a estrada congelava, eles faziam corridas de carro. E ele fala sobre isso, que ele tinha uns amigos lá, e alguns se envolveram com drogas e tal. Como ele vivia numa cidade do interior feito panelas. E muitos foram se perdendo por conta das amizades erradas. E ele continuou seguindo aquele mesmo... ele quase seguia aquele mesmo caminho, só que depois ele foi para a faculdade, se formou e tal, e depois ele encontrou os amigos antigos dele, alguns frustrados, outros venceram na vida, né? E ele fala o seguinte, uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro, faz um pouquinho de tempo que eu li esse livro, faz tempo que eu li esse livro, tá bom? Mas esse livro ele é muito importante para mim, ele me marcou muito. E ele diz o seguinte, ele diz que a amizade ela é um tipo, é uma forma de contrato social.
onde ambos estão dispostos a fazer com que o outro dê certo. Eu estou parafraseando, tá bom? Estou resumindo quase toda a regra e dizendo isso. Que a amizade, ela é um pacto, ela é um contrato social entre duas pessoas ou mais, onde um torce ou um dá ferramentas para que os outros sejam bem-sucedidos e até ele mesmo. Porque quando você é amigo de alguém bem-sucedido, você se torna bem-sucedido consequentemente, né? Tem um ditado muito comum que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se você está andando com pessoas boas, você provavelmente é uma boa pessoa. Se você está andando com pessoas ruins, com certeza você também não é uma pessoa lá, essas coisas. Então é isso. Então é isso. Nós devemos ter amigos que queiram o melhor para nós, assim como nós queremos o melhor para ele. Porque isso é amizade verdadeira. Nenhuma amizade verdadeira vai querer destruir o seu amigo. Muito pelo contrário, vai querer ver seu amigo bem, ou seus amigos bem. Né? E as pessoas nunca querem nos ver melhor do que elas. Isso é uma verdade que está intrínseca no ser humano. Pouca gente tem coragem de falar isso, mas eu digo, ninguém quer ver você melhor do que ele. Muitas vezes ele gosta de você, ele até torce por você em algumas situações, mas ele não quer ver você melhor do que ele. Tá bom? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as amizades. Né? As amizades que valem a pena a gente leva pela vida inteira. São pessoas que na hora da dificuldade ela está junto com você e ela lhe dá conselho para você melhorar sempre. Tá bom? Eu sou seu amigo porque eu estou pedindo, estou indicando, estou dizendo leia. Leia. Então eu sou seu amigo porque eu quero o melhor para você. As pessoas que leem, elas sabem mais, elas falam melhor, elas se expressam melhor. E outra coisa, né? Elas não dão opiniões vazias. Tá bom? Elas sempre vai ter uma palavra. Por isso que eu estou dizendo para vocês, leiam, pelo amor de Deus, leiam, tá bom? Porque hoje em dia no Brasil, o que a gente mais vê é gente com opinião. E como o Nietzsche dizia que opiniões não foram feitas para ser respeitadas. Opiniões foram feitas para serem destruídas, até que sobre somente a verdade, porque o interesse é a verdade, minha gente. De toda pessoa que lê, de toda pessoa que estuda bastante, né? Nós temos um cotidiano de estudos, nós lemos muito, como vocês podem notar, que é para não dar opinião vazia. É para você não entrar em debates vazios, tipo esses debates políticos de Facebook, não entrem nisso. Tá bom? Dê uma opinião coerente. Porque se modéstia à parte, deixando a modéstia de lado também, porque falsa modéstia também é hipocrisia, se eu vou discutir um assunto político, eu humilho qualquer um. Porque eu tive teoria geral do Estado, eu estudei política, ciências políticas, eu sei como funciona, eu sei os pensamentos políticos existentes no mundo, né, que são vários. Né, várias ideologias eu conheço, eu li Escola de Frankfurt, eu li marxismo, Karl Marx, Engels, eu li todas essas coisas. Então se eu começar vamos dizer assim, a desenrolar sobre política, eu vou ficar falando sozinho. Então, minha gente, é isso. Você tem que parar com essas discussões vazias, procurar se trancar um pouquinho e ler mais, estudar mais, porque isso só vai te beneficiar. E você, como diz o Jordan Peterson aqui, só deve ter amigos que queiram ver você bem. Ou seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Tá bom? Então essa foi a terceira regra. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente não ficar tão longa essa live, tá bom? Na regra 4, o Jordan Peterson ele vai falar o seguinte: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. É muito importante isso, minha gente, principalmente nos livros de autoajuda. Foi nessa regra aqui que eu descobri que isso aqui não é um livro de autoajuda, porque ele não promete fórmulas milagrosas para você vencer na vida ou para você ter a felicidade, principalmente porque a felicidade, minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez nunca ninguém tenha dito, mas que isso já vem sendo dito por filósofos há mais de 2000 anos. Principalmente por um cara chamado Epicuro. Epicuro era um filósofo grego, tá bom? E existiam outros filósofos na Grécia Antiga que diziam o seguinte: a felicidade ela é um conceito inalcançável. Por que a felicidade é um conceito inalcançável? Porque, minha gente, eles diziam o seguinte, que quando nós estamos à mercê, enquanto nós estivermos vivos, certo? Todos respirando, à mercê da morte e da dor, nós não seremos felizes na sua totalidade, ou na ontologia da palavra, ou na ontologia do ser. Né? Que a ontologia, na teoria de Aristóteles, quer dizer justamente isso, que é o máximo do ser, é a essência. Né?
Por isso que o Jordan Peterson ele vai dizer isso. Ele vai dizer, compare você com quem você foi ontem. E não com quem a outra pessoa é. Porque muitas vezes as pessoas se baseiam na pessoa bem-sucedida. Mas muitas vezes eu não tenho uma condição social que vai me elevar tão rapidamente àquele posto. Então eu não posso me comparar àquela pessoa que é bem-sucedida. Eu tenho que comparar quem eu fui ontem. Ou seja, eu sou um ignorante hoje. Amanhã eu tenho que estudar e buscar deixar essa ignorância de lado. Para que amanhã eu olhe para mim e me compare com quem eu fui ontem. E que amanhã eu esteja melhor. Então o que Jordan Peterson ele vai dizer nessa regra, na regra número 4, é isso. Compare a si mesmo com quem você foi ontem. Não com quem outra pessoa é hoje. Tá bom? É isso. Você tem que se comparar com quem você foi ontem. Certo? Por isso que, mais uma vez eu peço, estudem, minha gente. Não se compare com as pessoas vencedoras porque elas passaram todo um processo. Né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu começo a faculdade com 23 anos, me formo com 27 e minha vida vai começar ali depois da faculdade. Minha gente, isso é tudo ilusão. Isso é ilusão, tá bom? Por quê? Porque existem pessoas de 23 anos que criaram no Vale do Silício um software ou um app, um aplicativo, e que ele já é milionário com 23 anos. Então é outra realidade, é outra pessoa. Então você não deve se comparar a essa pessoa. Você tem que se comparar ao que você não sabia ontem. Por exemplo, hoje eu não sei de determinado assunto, mas eu vou buscar. Eu vou procurar saber. Quando eu for me comparar amanhã, eu vou dizer, pô, hoje eu não sou aquela pessoa que eu era ontem. Por quê? Porque hoje eu adquiri um conhecimento diferente. Ou um paradigma que eu não sabia. Eu não tinha esse tipo de paradigma e eu adquiri. Então hoje eu sou melhor do que fui ontem. A cada livro que você ler, você se torna uma pessoa melhor. A cada conhecimento novo, você se torna uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais em contato com a realidade visível, certo? Com o conhecimento. Porque a realidade é justamente isso. É você saber o que está acontecendo ao seu redor. Porque somente quem foge da realidade ou da verdade é um louco. E nós não podemos fugir da realidade. Por isso que o Jordan Peterson, na regra 4, ele vai dizer isso. Compare você a quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Tá bom? Essa foi a regra 4. A regra 5 desse livro, do Jordan Peterson, tem muita gente chegando agora, eu estou falando do livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, certo? Regra 5, ele diz o seguinte, não deixe que seus filhos façam algo para que você deixe de gostar deles. Pesado, né? Mas não acontece? Vou ler de novo. Não deixe que seus filhos façam algo para que você deixem de gostar deles. Muitas vezes os pais eles tentam direcionar os filhos às suas carreiras. Os pais muitas vezes querem colocar o peso do seu fracasso nos filhos para que eles sejam bem-sucedidos. E o que é que vai acontecer? Você vai terminar se frustrando e frustrando o seu filho, porque ele não seguiu o caminho que ele tinha em mente para ele, mas ele acaba por seguir o caminho que sua família, que seu pai trilhou para ele, sendo que a profissão do pai, um exemplo, meu pai é médico, e meu pai quer que eu seja médico, só que eu não tenho uma vocação para medicina. Então, de certa forma, eu vou estar fazendo aquilo por conta que o meu pai, para agradar o meu pai ou para deixar ele orgulhoso. E muitas vezes eu não sou um bom médico e acabo me frustrando e frustrando o meu pai. Entende? Então, essa é a regra muito simples, tá bom? Ele discorre sobre outras coisas, outros exemplos. Eu dei esse bem simples de uma forma inteligível para que vocês entendam. Na regra 6, Jordan Peterson ele vai dizer o seguinte: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Eu vou ler porque essa é muito importante para muita gente. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Nós vemos pessoas hoje, como eu falei, que tem uma solução para tudo. Que é uma pessoa que tem a solução para a política brasileira, é uma pessoa que diz que lado A não presta, que lado B não presta. Tem gente que diz que quer consertar o mundo, que quer salvar as girafas lá da Amazônia. Tem gente que quer salvar os leões marinhos da Amazônia. Mas quando você vai olhar, ele não forrou nem a cama, ele não dobrou nem os lençóis. E quer consertar o mundo, não consertou nem a cômoda dele que está com o lado troncho. E quer consertar o mundo. Então o Jordan Peterson, ele vai estar falando justamente disso. Antes de qualquer coisa querer consertar o mundo, conserte a sua casa, conserte a sua vida, forre sua cama, lave os seus pratos, ou seja, deixe sua casa em ordem.
Porque a sua casa ela é o reflexo da pessoa que você é. Duro, né? Mas é a verdade. Né? Antes de querer consertar o mundo, conserte a si mesmo. Conserte a sua casa, dobre sua cama, seu cobertor, antes de você querer palpitar de como consertar o mundo. Conserte a si mesmo primeiro. Então, ele vai falar sobre isso. Boa noite, Carmen Carvalho. Entendeu, minha gente? Então, essa sexta regra diz isso. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É como eu falei. O mal das redes sociais é que elas deram voz, ou vozes, a várias pessoas que sem, vamos dizer assim, sem ter um conhecimento abrangente sobre determinado assunto, e essa pessoa ela quer opinar sobre tudo, tá bom? Por exemplo, eu converso muito com o Helson Saravia, meu amigo, que a gente conversa sempre. E quando entra em alguns pontos de nossa conversa, eu digo, eu não domino esse tipo de coisa, eu não vou nem entrar nisso. Eu não lembro, a gente estava falando sobre alguma coisa e eu falei que não dominava. Ah, sim. Ele me perguntou o que é que eu achava da Terra plana, se eu achava que era certo, se era errado, se é uma teoria aceitável, se não é aceitável. E eu falei para ele que eu não iria opinar porque eu não tenho o conhecimento adequado, eu nunca me ati a estudar, nunca parei para estudar isso, né? Então eu não posso opinar sobre uma coisa que eu não domino. Que isso aqui é a maior ignorância que o ser humano pode ter, é justamente opinar sobre o que ele não domina. Várias pessoas vêm no meu Facebook e criticam algumas coisas e eu pergunto, você já leu? A pessoa fala, não. Eu falei, como você critica o que você nunca leu? Porque isso é o pior tipo de ignorância. Boa noite, Karine Rodrigues, Adelmo Almeida. Então, minha gente, você só deve opinar sobre aquilo que você domina, porque se você pega uma pessoa preparada, ela lhe destrói nos argumentos, tá bom? E como diz o Jordan Peterson aqui, né? Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Ou seja, você tem que primeiro consertar a sua vida para depois tentar consertar a vida dos outros. Tem tanta gente que tenta consertar a vida do vizinho com ideias, com palpites, né? Palpites. A pessoa, quando você vai olhar a vida da outra pessoa, ela é pior do que a sua. Então, que autoridade essa pessoa tem para estar lhe julgando, ou muitas vezes apontando o dedo, ou muitas vezes lhe aconselhando, né? É tipo aquele ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Porque o exemplo, eu acho que ainda é a melhor forma de você medir vamos dizer, se o conselho da pessoa é aceitável ou não, tá bom? Maria Araújo, boa noite. Essa é a regra 6. A regra 7, ela diz o seguinte, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Muito importante, muito, vamos dizer assim, cai como uma luva no que eu estou fazendo aqui. Está dizendo o seguinte, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Algumas coisas na nossa vida, minha gente, ela é muito difícil de conseguir. As pessoas muitas vezes elas olham o seu sucesso, as pessoas muitas vezes elas olham o que você tem, mas elas nunca olham as cicatrizes que você tem, a forma que você chegou, o processo que você teve, a luta, a batalha para você chegar até aqui. Então essas pessoas, elas só buscam o que é conveniente, o que é fácil. Ou seja, eu vou ajudar fulano porque eu vou ganhar isso em troca. Ou eu vou buscar esse caminho aqui porque ele é mais fácil. Eu não vou buscar o caminho da leitura porque ele é um caminho ardiloso, ele é um caminho difícil, ele é um caminho esgotante, ele é um caminho que traz diversas coisas, vamos dizer assim, diversos empecilhos. Por exemplo, ler, minha gente, ler é um hábito. Se você pega para ler 20 páginas por dia, em 5 dias você lê um livro de 100 páginas. Se você lê 20 páginas por dia, em 5 dias você leu um livro de 100 páginas. Então, é fácil ler? Não, não é fácil ler, mas é questão de hábito. Eu leio desde criança, passei na minha adolescência a ler com mais frequência, com mais gana, né? Já li muita coisa, isso também é cultura, né? Boa noite, Rosivânia Antônia. Ela disse uma coisa aqui, deixa eu ver aqui para mim não deixar. Vai subindo muito rápido aqui, tá bom, minha gente? Nós nunca devemos criticar um livro, porque todo tem história diferente. Exatamente. Boa noite, Gilvanete e Adriano. Então, a regra 7 diz justamente isso. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Muitas vezes nós temos um trabalho a fazer e achamos ele muito difícil, até que nós
Até que nós começamos a fazer determinado trabalho. Quando nós começamos esse trabalho, nós vemos que não era isso tudo, né? Então nós não buscamos o que é conveniente, que é deixar o trabalho de lado, fugir do trabalho. Boa noite, minha mãe, Dona Dora, está assistindo aí, a Wesley está dizendo, junto com o Pierrinho, comedorzinho de bolacha. É isso, minha gente. Então é isso, você deve buscar o que é prazeroso, o que é significativo, o que amanhã você vai tirar algo de aprendizado daquilo, não o que é conveniente, tá bom? Então essa é a 7ª regra. A 8ª regra ela diz o seguinte: diga a verdade, ou pelo menos não minta. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. É a 8ª regra. O Jordan Peterson, quando ele escreveu isso, ele estava dizendo o seguinte, que nós devemos falar a verdade sempre. Se nós não quisermos falar a verdade, porque essa verdade ela implicaria em confusão ou em problemas com outras pessoas. Boa noite, Helson Saraiva. Boa noite, Avante. Essa verdade ela não deve ser dita, certo? Você deve omitir. Omitir é diferente de mentir, tá bom? Quando você omite uma verdade para não machucar outra pessoa, você está omitindo, tá bom? Você não deve... Agora, você deve procurar falar a verdade sempre, sempre. Porque quando você conta uma mentira, há um ditado que diz que a mentira ela tem perna curta, né? E é verdade, né? E quando nós contamos uma mentira, nós temos que criar várias camadas nessa mentira ou inventar novas mentiras para manter aquela mentira que foi dita. Porque sempre haverá um confronto diante da mentira. Porque a mentira ela deixa sempre brechas. Ela deixa sempre aberturas para que as pessoas façam perguntas sobre a mentira ou duvidem da mentira, né? E quando nós contamos uma verdade, não, é diferente. A verdade é a verdade e a verdade ela é reconhecida por quem conhece a verdade. Ou seja, você não vai ter que estar se explicando porque você falou uma verdade. Agora, se você falou uma mentira, você vai inventar uma mentira, outra mentira para manter aquela mentira e aquilo vira uma bola de neve. Daqui a pouco você está diante de uma bola de neve gigante que vai te atropelar, tá bom? Então, essa é a 8ª regra. Diga a verdade ou pelo menos não minta, tá bom? Regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Esse é o princípio, vamos dizer assim, é o princípio de toda pessoa que prima pelo conhecimento. O que Jordan Peterson disse aqui se resume em uma palavra: humildade. Certo? Humildade. Humildade é você reconhecer que a outra pessoa ela é igual a você, independentemente dos conhecimentos e do cabedal que você tenha, ou da carga intelectual que você traga, mas ela é igual a você em essência. A pessoa ela é um ser humano, ela pertence ao mesmo gênero. Gênero não é feminino, masculino. Gênero é a categoria de espécie que você se enquadra, ou seja, você é um ser humano e a outra pessoa é humano também. Então você deve tratar a pessoa como se ela soubesse algo que você não sabe e que é verdade. Eu costumo dizer sempre, principalmente nas aulas na escola, que ninguém é tão sábio que não tem o que aprender e que ninguém é tão ignorante que não tem o que ensinar. Eu aprendo tanto com o agricultor quando ele está lavrando a terra, certo? Como eu aprendo com um professor de Harvard que está me ensinando um teorema. Então é isso, minha gente. Sempre tem o que aprender. Seja ele com o agricultor que está lavrando a terra, seja com o professor de Harvard. Ou seja com o gari da rua que passou ali recolhendo seu lixo. Às vezes não, ele tem um conhecimento específico que você não tem. Então você deve conversar com a pessoa de igual para igual, independentemente de classe social, independentemente de conhecimento, de intelectualidade, essas coisas. Porque o verdadeiro sábio, o verdadeiro intelectual, ele sabe passar o conhecimento tanto para a pessoa mais humilde como para a pessoa mais instruída. Né? Nós temos que ter essa qualidade que sobressai na nossa personalidade. Eu sou professor de história, então eu só não converso com o aluno que está ali para receber. Né? Eu converso com professores que são mais graduados que eu, doutores, mestres, e etc, e etc, e etc. Então é isso, nós devemos conversar com as pessoas como se elas soubessem, e na verdade sabem, de coisas específicas que você não domina, ou que você não sabe. Então essa é a 9ª regra, tá bom? A regra 10, ela diz respeito, ele diz o seguinte: seja preciso no que diz. Seja preciso no que diz. Isso é um pouco difícil para algumas pessoas que não sabem, que tem uma dificuldade, vamos dizer assim, que ela não tem um arranjo cromossomial específico para discorrer sobre determinado assunto.
Ela não tem aquela capacidade de argumentação ou de formar pensamentos coerentes ou concisos que resumam uma situação e passe ela com clareza, certo? Então a 10ª regra, ele diz isso: seja preciso no que você diz. Você não precisa muito inventar. Aristóteles ele dizia que Aristóteles não, Sócrates dizia que a verdade ela começa na definição correta dos termos. Ou seja, é você usar cada palavra para dizer exatamente o que você quer dizer. É você não arrudear, como diz aí no Nordeste. É você não querer arrudear para falar alguma coisa. É você ser claro no que você quer falar. É você passar. Luciano Campos está dizendo assim, regra 8, muito difícil. Ou você vive ou mentindo e mentindo, ou arruma intrigados, né? Mas é aquele negócio, né? Eu prefiro estar sozinho com a verdade do que eu estar rodeado pela mentira, né? Ou estar rodeado pela mentira. Então eu prefiro estar sozinho com a verdade. Por isso que a maioria das pessoas que leem muito, que estudam muito, elas são meio introspectivas, ou elas preferem o autoexílio, né? O exílio nos livros, vamos usar esse termo. Tá bom? Não é necessariamente preciso você mentir. Omitir quando Deus fez a gente, ele fez a gente com muita sabedoria, né? Ele nos criou com duas orelhas e uma boca, para que a gente falasse menos e ouvisse mais. E eu garanto que a gente aprende mais ouvindo do que falando. Então é isso. A 11ª regra, ela diz o seguinte: não incomode as crianças quando estão andando de skate. E aqui ele usa aqui um exemplo ou uma experiência que ele teve com a própria filha, né? Em que ele fala sobre a superproteção também dos pais com os filhos. Né? A criança ela tem que brincar porque ela é criança. Você não pode privar a criança da brincadeira. Você não pode privar a criança da vida social dela. Porque a criança, quando ela está ali socializando com outras crianças, ela provavelmente se tornará uma criança melhor, no sentido de ser uma criança mais comunicativa, mais associativa, uma criança mais apta à liderança também, ela vai ter mais espaço para se impor, né, em determinadas situações. Ela será uma criança mais livre, entendeu? Menos dependente dos pais. Quando a criança ela brinca muito, porque tem todo esse lado lúdico da coisa, né? Nós quando estamos na faculdade nós estudamos muito sobre o lúdico. Jota, tem uma pergunta aqui, minha gente, eu vou responder o Douglas. Jota, o que você acha dos filósofos Mário Sérgio Cortella e Pondé? Dos poucos livros que li, gostei do Cortella. Eu gosto também, eu tenho vários livros do Pondé ali, ó, se você ver ali, tem uma coleção só do Pondé, eu acho que eu tenho todos os livros do Pondé, eu acho que eu tenho todos que ele já lançou até hoje. Né? Principalmente, ele tem uma trilogia muito boa, né? Que é Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos e Amor para Corajosos, Filosofia para Corajosos, Espiritualidade para Corajosos. Essa trilogia é muito boa. Ele tem outro livro que eu acho que está emprestado, meu livro, o outro. Tem outros livros do Pondé também. O Cortella eu acho ele muito superficial. Eu costumo chamar eles de filósofo de botequim. Porque eles falam as coisas óbvias, né? Mas é como eu falei para você, todo livro ele tem o seu valor, né? O Cortella ele se espelha muito no Disraeli, que é outro filósofo. O Pondé eu já acho ele mais um... Eles não são filósofos, na verdade, né? Porque assim, Douglas, as pessoas perguntam se quando você sai da faculdade de filosofia você se torna um filósofo. Você não se torna um filósofo. Filósofo, ele não é título acadêmico. Para você ser um filósofo, você tem que ter uma tese de filosofia. Você criar uma tese de filosofia baseado no seu próprio conhecimento. Tá bom? Na verdade, essas pessoas não são filósofas. Eles são bacharéis ou licenciados em filosofia. São professores de filosofia. O Pondé, ele não é um filósofo, ele apenas é um professor de filosofia, assim como o Mário Sérgio Cortella, né? Ele é formado em filosofia, então ele não é um filósofo. Na verdade, ele é um professor de filosofia, um bacharel ou um licenciado. Para você ser um filósofo, vou repetir aqui, você tem que ter teses filosóficas de sua própria autoria. Por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, muita gente não sabe, mas ele é filósofo porque ele desenvolveu uma teoria chamada os 4 discursos de Aristóteles, entende? Ele criou essa tese filosófica onde ele separou das escritas de Aristóteles
de Aristóteles, as 4 vozes, vamos dizer assim, atuantes na literatura aristotélica. Então ele criou essa tese, inclusive recebeu um prêmio na Romênia sobre isso. Então ele é um filósofo, sim. Se você sai da faculdade de filosofia, você não se torna um filósofo, você se torna um professor de filosofia, certo? Então é isso. Eu gosto dos livros do Cortella, gosto dos livros do Pondé, mais Pondé do que Cortella, porque o Pondé ele tem uma forma melhor de descrever a realidade concreta, tá bom? Já o Mário Sérgio Cortella, ele se apega muito, vamos dizer assim, no imaterial, né? No que não é material. E ele se apega muito naquela pegada de autoajuda. Então eu não gosto desse tipo de filosofia de autoajuda. Apesar de ele ter os livros bons, né? Os livros, alguns, não todos, certo? Já li alguns livros do Pondé, acho que eu já li todos. Do Sérgio Cortella, acho que já li alguns. Mas no geral são bons, sim. Para as pessoas que estão começando a ler, eu recomendo o Cortella e o Pondé. O Leandro Carnal também entra nessa, vamos dizer, nessa galeria, certo? O Leandro Carnal, ele é um historiador, ele não é filósofo, ele não é professor de filosofia, tá bom? O Leandro Carnal, ele é historiador, certo? E tem, vamos dizer assim, e tem um conhecimento específico, uma formação na área das ciências das religiões, que é uma área que eu pretendo fazer também minha pós. E vamos para regra 12. Acaricie um gato ao encontrá-lo na rua. Aqui ele discorre sobre a sua sensibilidade. Aqui o Jordan Peterson ele vai falar sobre a sensibilidade, tá bom? Para quem chegou agora, eu vi que várias pessoas chegou agora, tá bom? Estou falando sobre o Jordan Peterson no livro dele As 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Um livro brilhante, simplesmente maravilhoso. Quem fala mal desse livro é porque nunca leu. E quem leu não entendeu. Então, certo? Não é à toa que ele se tornou best-seller no Brasil e no mundo. Vendeu muito. O Douglas está falando aqui, verdade, Pondé é mais direto nas palavras. Politicamente incorreto, gosto disso. Exatamente, ele escreveu, junto com o Leandro Narlock, tem uma série de livros chamado Guia Politicamente Incorreto. Acho que eu tenho todos também ali, certo? O Guia Politicamente Incorreto. E ele fez o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. O Pondé escreveu junto com o Leandro Narlock, tá bom? Também uma dica de leitura muito interessante, esse guia. Então vamos para a próxima regra. Acaricie um gato ao encontrar na rua. O Jordan Peterson está dizendo assim, seja gentil. Seja gentil. Esse livro tem mais de 380 páginas, Luciane Campos. Mas vale a pena dar uma lida, tá bom? Você nunca deve medir um livro pelas páginas que tem, mas sim pelo seu conteúdo. Sempre bom você dar uma pesquisada no conteúdo do livro, se é um tema que te interessa, e tá, e etc, etc. Eu já li livro, eu li um livro do Flávio Joséfo, que é a História dos Hebreus, o nome do livro. Não é um livro religioso, independentemente do título, tá bom? O primeiro contato que você vai ter com esse livro, você vai pensar que é um livro religioso a História dos Hebreus, né, do Flávio Joséfo, mas é um livro de história, que narra a história dos hebreus, tá bom? Na Palestina. É um livro muito importante para principalmente para quem estuda ciência da religião e teologia, como eu estudo autodidata, tanto teologia quanto ciências das religiões, né? Eu estudo porque eu gosto, é um assunto que me interessa muito. É um livro, e ele é um livro que tem mais de 1.800 páginas. Demorei algum tempo para ler, né? Mas li ele todo. Então é isso. Você nunca deve medir um livro pela quantidade de páginas, sim pelo conteúdo existente nele, tá bom? E aqui, continuando que eu me prendi na última regra, né? Acaricie um gato quando encontrá-lo na rua, que é a última regra. Ele está falando sobre isso, sobre a sensibilidade humana. Quando encontrar um gato, seja gentil. Você não deve chutar o gato ou o cachorro, né? Você deve ter sensibilidade. Você deve ter empatia pelos seres vivos, pelos seus semelhantes, pelos seus parentes, pelas outras pessoas. Principalmente, minha gente, em uma época em que nós estamos vendo o amor de muitos se esfriando, como o próprio Jesus Cristo ele fala ali no livro de João, né? Nós vemos hoje as pessoas mais apegadas às tecnologias, ao celular. Muitas vezes você está jantando com a sua esposa, ou com seus pais, ou com algum parente, ou com algum amigo, e você está ali no celular, né?
As pessoas estão na sua... a pessoa está na sua frente, você está falando com ela no WhatsApp. Em vez de você ter o diálogo, o contato direto, né? Então é isso. O que o Jordan Peterson está dizendo isso. Tenha mais sensibilidade, tenha mais empatia, tá bom? Tenha mais esse contato, tá bom? Valorize mais as pessoas. Valorize as pessoas que você tem ao seu redor. Vejam que eu discorri sobre 12 regras e que todas essas regras são regras concretas. Elas não são regras inalcançáveis. Então por isso que esse livro ele não é de autoajuda. Eu digo mais que ele é um manual de sobrevivência em meio ao caos. Por isso que diz, um antídoto para o caos. Tá bom? Nós devemos deixar a tecnologia de lado, dar atenção mais às pessoas, tirar o celular do seu filho, brincar com ele num parquinho, levar ele para sentir a terra molhada na mão. Aquilo não vai matar seu filho, muito pelo contrário. Aquilo ali pode até dar mais imunidade a ele. Então leve o seu filho para brincar com o animal, deixe o seu filho sentir o que é uma sensibilidade, deixe ele provar da sensibilidade. Dele absorver, dele sentir o que tem ao redor dele. Porque quando nós prendemos demais os filhos, né, eles crescem seres humanos frustrados, seres humanos com medo de tudo. Né? Por isso que nós devemos ter esse tipo de comportamento perante os nossos filhos, principalmente essa nova geração que vai herdar o que nós vamos deixar. Né? Porque geralmente é isso. Algumas pessoas... Eu mesmo pensava assim. Eu mesmo pensava de certa forma... daqui a 80 anos eu não vou estar mais vivo, para mim tanto faz como é que o mundo vai estar. Só que depois eu tive um filho. E quando você tem um filho ou filhos, né, você começa a pensar, mas que mundo eu vou deixar para o meu filho no futuro? Porque um filho, ele não deixa de ser a continuação de você mesmo. Ele é um pedaço de você fora de você. Um pai, ele não gera um filho, feito a mãe. Por isso que eu digo que a mulher ela é um ser sagrado. Porque ela é o único ser capaz de sustentar uma vida, de manter uma vida e de gerar uma vida, né? E de dentro dela sair uma vida. Então, minha gente, nós devemos valorizar mais as mulheres, bem como os nossos parentes, né? Os pais, eles podem não gerar o filho, o pai de verdade que eu estou falando, né? Tem muito pai que não sabe ser pai. Mas eu estou falando o pai de verdade, ele não gera o filho na barriga, mas ele gera o filho no coração. Nós carregamos o nosso filho no coração, não na barriga. Já a mãe, ela carrega na barriga e no coração. Por isso que as mulheres elas são abençoadas com a sensibilidade maior. Nós homens, isso é científico, tá bom, minha gente? Eu não estou falando aqui de balelinha, conversa bonita, não. Estou falando de ciência. As mulheres elas têm uma sensibilidade mais aguçada, inclusive para dor. Inclusive para dor. O homem, ele é mais direto. Ele é mais direto. Um psicólogo estadunidense, certa vez ele fez um estudo e ele descobriu que um homem ele fala 3.000 a 3.500 palavras por dia, se não for um leitor feito eu, né, que eu falo muito mais. E a mulher ela fala mais de 7.000 palavras por dia. Por quê? Porque a mulher ela precisa de toda uma emoção para descrever uma situação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito raso. Um homem quando chega em casa do trabalho, a mulher pergunta como ele foi no trabalho. Ele vai falar que foi bem, que está tudo certo, vai tirar a roupa, vai tomar um banho e vai. Se você perguntar a uma mulher, amor, como você foi no trabalho? Ela vai começar a falar mal da secretária, vai ter que falar que dobrou o papel de tal jeito, que o patrão não gostou, que fez um ofício, que teve que apagar. Ou seja, a sensibilidade da mulher para descrever os fatos da realidade é mais aguçado. A mulher ela é mais detalhista. A mulher ela é mais sensorial. Né? A mulher ela é muito mais sensorial do que o homem. Principalmente quando você é mãe. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim que quando você é mãe, quando diz o seguinte, que mãe quando dá um conselho é aviso de Deus. Mãe quando ela aconselha ela é um aviso de Deus. E eu acho muito bonito isso e concordo plenamente. Né? Uma mãe jamais vai dar um conselho para o filho que queira o seu mal. Então, minha gente, esse é o livro de hoje, livro maravilhoso, livro que eu amo de paixão, está na minha galeria, com os melhores livros do mundo, do Jordan Peterson, tá bom? Psicólogo, psiquiatra canadense, professor da escola de Harvard, professor também da faculdade de Toronto, no Canadá, que é onde ele reside hoje, tá bom, minha gente? Esse aqui, ó, Jordan Peterson, 12 regras para uma vida, um antídoto para o caos, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura de hoje. Tá bom? O livro, quem ganhou foi a Joelma Quitéria. Algumas pessoas tomaram um susto quando eu falei Joelma. Tá bom? Mas não fiquem tranquilos que não foi a prefeita porque ela não sabe ler. Ela não sabe nem falar, imagina ler. Né? Então é isso, minha gente.
Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por mais uma live. Muito obrigado pela paciência. Domingo, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com mais um livro, tá bom? Lutemos, lutemos e lutemos novamente até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus.